Hello everyone and welcome to Olá a today. todos e bem-vindos ao webinar de hoje, Algoritmos para o uso do DRRH, a relevância do início precoce. Obrigada por estar hoje conosco. Eu sou Lina e serei sua moderadora para o evento de hoje. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a Abbott por seu apoio e por tornar possível essa nova série de webinários. O programa e o conteúdo são responsabilidade exclusiva de EMAS, a Sociedade Europeia de Menopausa e da Andropausa. Passando a questões técnicas, vocês têm entrado nesse webinário como modo escute apenas. Isso quer dizer que seu microfone está mudo para que não captemos nenhum ruído da sua parte. Nós os convidados a enviar suas perguntas de texto no painel de perguntas do seu painel Zoom. Vocês podem entrar suas perguntas em qualquer momento e nós as leremos durante a sessão de perguntas e respostas no final da apresentação. Além disso, esse evento será traduzido simultaneamente e vocês poderão escolher uma das seguintes línguas: russo, mandarim ou português. Vocês podem selecionar a língua com o widget Interpretação na parte inferior do painel Zoom. Finalmente, lembro que estamos gravando hoje o webinário e ele será acessível no site do EMAS. Agora gostaria de introduzir nosso moderador, o professor Dimitris Gulis, e nossa palestrante do dia, doutora Antonina Schmetti. Bem-vindo, professor Gulis. Agora o senhor tem a palavra. Muito obrigado. É um grande prazer introduzir esta série de webinários, uma iniciativa da Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa. É um evento internacional com palestrantes de China, Índia, Rússia, Brasil, com interpretação simultânea. Muito obrigada a Abbott. São gratuitos para todos os participantes. Hoje temos a doutora Antonina Medni, que é chefe do Departamento de Endocrinologia Ginecológica do Centro Nacional de Pesquisa Médica para Obstetrícia, Ginecologia e Perinatologia na Federação Russa de Moscou. Também é presidente atual da Sociedade Russa de Menopausa. É um membro do Conselho de Administração da Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa. E também membro da editorial nos últimos 2 anos. A professora Mednick tem um tema muito interessante para hoje, são os algoritmos para o uso da terapia reposição hormonal. Ela vai focar a sua palestra na relevância do início precoce. Tonha, muito obrigada. Pode começar. Muito obrigado, professor Dimitris Gulis. Gostaria de agradecer aos participantes por estar hoje aqui conosco e também à Sociedade de Menopausa e Andropausa pela oportunidade. Gostaria de começar com as diferentes etapas do envelhecimento reprodutivo. E depois da etapa reprodutiva, temos a transição da menopausa e depois do último período menstrual, que é a menopausa, e depois a pós-menopausa. O período de vida das mulheres entre o primeiro e o último período menstrual se chama pré-menopausa e a transição de menopausa tem uma duração de 1 ano e esse período chama-se perimenopausa. A perimenopausa é um dos termos que se referem à transição de ciclos ovulatórios menstruais regulares para ciclos menstruais irregulares que resultam do envelhecimento ovariano e o consequente declínio na quantidade e qualidade dos ócitos. A apresentação clínica da fase reprodutiva tardia inclui infertilidade, ciclos menstruais irregulares, menorragia e o novo aparecimento ou agravamento de mudanças de humor, bem como outras manifestações da síndrome climatérica. Quais são os sintomas da perimenopausa? São vários. Por exemplo, temos mudanças dos padrões menstruais, normalmente começa com ciclos mais curtos, depois mais longos, e às vezes sangramento irregular. Também teríamos sintomas vasomotóricos, como ondas de calor, suores noturnos, problemas de sono e também problemas psicológicos e cognitivos, como agravamento da síndrome pré-menstrual, depressão, irritabilidade, mudanças de humor, concentração deficiente, memória fraca, secura vaginal, diminuição do libido, dispareunia.
Também alguns sintomas somáticos, dores de cabeça, tontura, palpitação, dores articulares e nas costas, e outros como incontinência urinária, pele seca e com prurido e aumento do peso. Ao contrário da pós-menopausa, que é caracterizada por baixos níveis de estradiol e progesterona, a marca da perimenopausa é altamente variável em níveis de estradiol e progesterona, com aumentos e diminuições abruptas, que são frequentemente descritas como uma montanha-russa hormonal ou caos hormonal. O que torna a gestão da transição da menopausa uma tarefa complicada é, em particular, a necessidade de compensar essas grandes flutuações nos níveis de hormônio sexual, levando em conta a fase do envelhecimento reprodutivo em que a mulher individual se encontra. Aqui observamos as etapas do envelhecimento reprodutivo, segundo os plus 10, e observamos que a etapa tardia, na perimenopausa, se caracteriza com uma grande variabilidade de hormônios, dos níveis de hormônios sexuais. A perimenopausa começa com irregularidade menstrual e pode durar até um ano depois do último período menstrual. Essa etapa do envelhecimento reprodutivo chega numa ampla faixa etária, pode ser desde 42 até os 58 anos. No curso do estudo da saúde da mulher em toda a nação, Swan, foi identificado que a perimenopausa começa de 4 ou 8 anos antes do período menstrual final, enquanto a idade média de início da menopausa em todo o estudo é de 51 anos. A causa imediata da perimenopausa é a diminuição da quantidade e da qualidade dos oocitos, portanto, os folículos tornam-se insensíveis à estimulação das gonadotrofinas. A perimenopausa é caracterizada pelo esgotamento da reserva folicular, que leva a baixos níveis de inibição B, baixos níveis de hormônio anti-Mullerian, baixa contagem de folículos antrópicos visualizados. Entanto, nenhum dos critérios acima mencionados é uma ferramenta de diagnóstico eficaz para determinar o tempo de início da menopausa. Foi identificado que o nível de AMH é muito baixo, ou mesmo abaixo dos limites detectáveis, aproximadamente 5 anos antes da menopausa. No início da perimenopausa, normalmente depois dos 40 anos, os níveis de FSH ficam um pouco elevados, estimulando assim o crescimento folicular, o que, por sua vez, aumenta o nível total de estrogênios. Esse aumento de FSH é causado pela menor secreção ovariana do inhibin B, ou em vez de menor produção de estradiol. O aumento dos níveis de FSH na fase luteal inicia a foliculogênese antes que o corpus lúteo comece a degenerar. O início da foliculogênese na fase luteal leva à redução da fase folicular, uma fase que os dois ciclos se sobrepõem em vez de seguirem um outro. Isso leva a uma ovulação precoce e uma fase luteal inadequada ou ausência de ovulação, bem como níveis altamente variáveis de estradiol. Em mulheres na perimenopausa, a secreção de estradiol varia com os níveis de FSH e pode atingir concentrações mais altas do que mulheres com menos de 35 anos. Enquanto os ciclos menstruais ainda são regulares na fase inicial da transição, os níveis de progesterona são mais baixos em comparação com o padrão feminino de meia idade reprodutiva. Os níveis de testosterona não mudam substancialmente durante a perimenopausa e uma diminuição na produção de globulina de ligação do hormônio sexual pode levar a níveis relativamente altos de estrogênios bioativos e testosterona. Na fase inicial da perimenopausa, sintomas como as ondas de calor geralmente refletem uma taxa de mudança nos níveis de estradiol, o que significa que níveis que caem abruptamente de um nível mais alto para um muito mais baixo provocam o início agudo dos sintomas vasomotores. O sangramento intenso é frequentemente desencadeado por uma queda bruta no nível de estradiol após a estimulação endometrial prolongada do estradiol interrompida e não há efeito da progesterona.
Na fase final da perimenopausa, em média 2 anos antes do último período menstrual, os níveis de estradiol diminuem e os níveis de FSH aumentam constantemente. Quando o valor crítico de corte é atingido, contagem de ocitos de 100 a 1000, os períodos menstruais param permanentemente. A prevalência de sangramento uterino normal é de cerca de 30% entre as mulheres em idade reprodutiva e até 70% entre as mulheres em perimenopausa. As flutuações hormonais e a anovulação são as duas causas mais frequentes de sangramento uterino na perimenopausa. Entretanto, como esse período de tempo caracterizado por níveis relativamente altos de estrogênio e produção relativamente baixa de progesterona, as mulheres em perimenopausa correm maior risco de desenvolver hiperplasia endometrial ou carcinoma. Os sintomas associados à patologia sensível ao estrogênio, incluindo pólipos endometriais, leumiomas uterinos e adenomiose, também são mais prevalentes. A patogênese de hemorragia uterina normal com deficiência na fase lútea são as seguintes: não existe suficiente produção de progesterona ou sem progesterona, e isso pode continuar uma proliferação do endométrio, se prolifera e assim cresce mais. Isso pode levar a um desprendimento endometrial irregular, e isso leva a um desprendimento endometrial irregular. A etiologia do sangramento uterino normal deve ser identificada em todas as mulheres, independentemente do seu estado da menopausa, utilizando a classificação Falcone. Nas mulheres perimenopausais, o sangramento uterino normal é frequentemente causado por disfunção ovulatória, déficit de progesterona e secreção excessiva de estrogênios. O efeito dos progestagênios no endométrio são os seguintes: parar a proliferação endometrial induzida pelo estrogênio, estabilizar a vasculatura endometrial e bloquear o crescimento vascular sem constrangimentos, disparar a cascata de coagulação, produzir ação hemostática e antifibrolítica e inibir as metaloproteinases de matriz inibidora. A dihidrogesterona é uma medicação ideal de primeira linha, pois tem alta seletividade para receptores de progesterona e um perfil de segurança favorável. Entre 11% e 60% das mulheres na perimenopausa desenvolvem sintomas vasomotores. As ondas de calor começam numa meia de 2 anos depois do último período menstrual, e 85% das mulheres continuarão a experimentá-los por mais de 1 ano. Embora não haja uma correlação clara, os sintomas vasomotores podem ser desencadeados não apenas pela baixa concentração de estradiol na perimenopausa tardia, mas também por flutuações abruptas em seus níveis no início da perimenopausa. Somente os progestagênios têm eficácia no tratamento dos sintomas vasomotores na perimenopausa precoce. Da dihidrogesterona e progesterona bioidêntica são aquelas de escolha de acordo com as normas da Sociedade Internacional da Menopausa. A dihidrogesterona, entretanto, tem maior biodisponibilidade oral e melhores perfis de segurança e tolerância, sendo, portanto, mais adequada para o uso a longo prazo. Com o desenvolvimento de ondas de calor e outros sintomas na menopausa, a dihidrogesterona pode ser benéfica em combinação com estradiol oral ou transdérmico, incluindo regimes combinados fixos ou TRH oral. Então, as mulheres com o sangrado uterino irregular, causado por disfunção ovulatória ou por ciclo menstrual irregular, sem sintomas da menopausa, podem se beneficiar do uso da dihidrogesterona de 30 miligramas dia 11 a 25 do ciclo. Se os sintomas da menopausa pioram, poderíamos mudar na terapia hormonal combinada. Iríamos começar com uma dose mais baixa, por exemplo, uma combinação de 1 miligrama de estradiol e 10 miligramas de dihidrogesterona,
E se não é bastante, poderíamos mudar a 2 miligramas de estradiol e 10 de dihidrogesterona. A TRH é o padrão de ouro no tratamento de distúrbios climatéricos, de acordo com as guias das principais sociedades mundiais de menopausa, a EMS, a NAMS, EMAS, NICE e BMS. Se falarmos da influência da menopausa nas doenças cardiovasculares, devemos falar que os sintomas estão associados com um aumento do risco das doenças cardiovasculares nas mulheres na pós-menopausa. As mulheres com sintomas de climatério têm um 34% maior risco de doenças cardiovasculares crônicas, 30% de maior risco de AVC, 48% maior risco de outras doenças cardiovasculares. Os sintomas vasomotores são signos precoces de eventos cardiovasculares, como AVC, infarto do miocárdio, fraturas osteoporóticas e declínio cognitivo. Segundo o estudo MESA, foi uma análise de acompanhamento do uso TRH em mulheres na pós-menopausa. Cada ano de atraso no início da TRH tinha uma correlação estatisticamente significativa com a classificação das artérias coronárias, independentemente de ter ou não sido identificado o acúmulo de CA na linha de base. Segundo o estudo ELITE, o tratamento oral de estradiol foi associado com uma progressão reduzida de aterosclerose subclínica quando iniciado dentro dos 6 anos depois da menopausa. Quando era iniciado depois de 10 anos da pós-menopausa, a terapia não tinha nenhum efeito para diminuir a progressão da aterosclerose. Também, a TRH com início precoce pode reduzir todas as causas de mortalidade em 30%, se começarmos antes de 10 anos depois da pós-menopausa, e houve um declínio de todas as causas de mortalidade e doenças cardiovasculares. O início da TRH antes dos 50 anos tem um fator importante da longevidade, segundo um estudo prospectivo, no estudo NLCS, o início de TRH antes de 50 anos aumenta a possibilidade de poder atingir os 90 anos ou até mais. Segundo a nova publicação no Lancet Diabetes Endocrinology Journal, American Heart Association Scientific Statement, falando da transição da menopausa, é a idade ideal para prevenir doenças cardiovasculares. Doenças isquêmicas e cardiovasculares são as piores causas de morte em mulheres e homens, segundo as estimativas de saúde mundial da OMS em 2019. A transição da menopausa é o momento onde se acelera o risco de doenças cardiovasculares e as modificações endócrinas e metabólicas estão relacionadas durante a transição da menopausa. As mulheres são mais vulneráveis do que os homens do risco cardiovascular induzido por uma alta tensão arterial, que é muito comum depois dos 50 anos. A terapia de reposição hormonal em mulheres que têm menos de 60 anos ou depois dos 10 anos da pós-menopausa para poder aliviar os sintomas da menopausa ou para prevenir ou tratar a osteoporose é a única intervenção hoje em dia para diminuir o risco de doenças cardiovasculares e diabetes nas mulheres. A menopausa tem um impacto também na diabetes. Como foi provado por meta-análises, a diabetes aumenta o risco de desenvolver câncer de mama em 23% e também com a diabetes, o início da menopausa em si mesma é precoce em 2,5 anos. E segundo o estudo WVHI, a TRH combinada diminui o risco de diabetes tipo 2 em 21%,
comparado com a monoterapia com estrogênio, que diminui o risco em 12%. A TRH oral melhora a homeostase da glicose e dos lipídios, e temos uma menor obesidade central, uma adiposidade abdominal menor, um aumento no gasto de energia, melhora a sensibilidade da insulina e também melhora o perfil lipídico. Também se mostrou que a TRH com estradiol de hidrogesterona pode prevenir a prevalência da resistência à insulina. As mulheres com TRH têm uma diminuição na gordura abdominal, e segundo a meta-análise que tinha 11 estudos com mostras cumulativas de 2.472 mulheres na pré-menopausa e também na pós-menopausa, a TRH tem o potencial de prevenir a obesidade central em mulheres na pós-menopausa. Segundo os guias da EMAS, em 2018, a TRH tem um efeito favorável na homeostase da glicose em mulheres com e sem diabetes. O início ideal da TRH pode fazer que chegue mais tarde a diabetes tipo 2 e o desenvolvimento da tipo 2. A TRH oral é preferível, exceto por uma contraindicação total. E dentro das progestagênios usados na TRH, progesterona e hidrogesterona são progestagênios de escolha. Vamos falar agora da menopausa e osteoporose. A perda de densidade mineral óssea começa vários anos antes da menopausa. E a perda da densidade mineral óssea é maior durante os primeiros 3 a 5 anos da pós-menopausa. A iniciação da TRH no início dos sintomas da menopausa mostra um efeito alto das fraturas, da proteção das fraturas. Aqui temos um estudo de caso controle de Cheng et al. Então, o aumento ideal e dose da aderência à TRH e o risco de fratura em mulheres com síndromes de menopausa. Este estudo inclui 26.345 mulheres de mais de 45 anos. Essa terapia pode proteger das fraturas e o efeito protetor depende da dose, aumenta com a acumulação de dose diária e aderência, e também o início da TRH e o início dos sintomas da menopausa mostra um efeito protetor para com as fraturas. As dores articulares é um dos sintomas mais comuns dos sintomas do climatério em 21% de mulheres. Dores articulares e rigidez observou-se em 41% de mulheres na perimenopausa, comparado com 25% de mulheres na pré-menopausa. Segundo com a WHI, as mulheres com TRH combinado mostraram uma redução significativa na dores articulares e rigidez comparado com o grupo de controle. As mulheres com TRH tiveram uma menor frequência de sintomas musculoesqueléticos, como, por exemplo, rigidez e dores articulares, dor geral e dor no pescoço e nas costas. Existe evidência, e cada vez mais evidência, de que os estrogênios desempenham um papel na manutenção da homeostase dos tecidos articulares e, portanto, da própria circulação. A prevalência e incidência da osteoartrite em mulheres de mais de 50 anos é maior nas mulheres que nos homens. O WHI tem demonstrado que 44% das mulheres na pós-menopausa se veem afetadas pela osteoartrite, e esse número aumenta com a progressão da idade e o aumento da IMC. A perda do volume do cartílago nas articulações dos joelhos é maior nas mulheres que nos homens, e a diferença é ainda maior depois dos 50 anos. A disfunção sexual também está associada com uma menor qualidade de vida e caracteriza-se por diferentes problemas na resposta sexual ou satisfação. A disfunção sexual nas mulheres se manifesta como dor, secura vaginal,
transtorno de satisfação orgásmico, transtorno de excitação e também uma diminuição no libido. A disfunção sexual afeta quase todas as mulheres na pós-menopausa. Até 63% das mulheres têm disfunção sexual na perimenopausa e até 98,5% aumenta na prevalência de disfunção sexual é observada nas mulheres na pós-menopausa. A saúde sexual da mulher é afetada durante a transição da menopausa como resultado da diminuição do nível de estradiol e o efeito é ainda mais exacerbado na pós-menopausa. Se observou que a terapia com 2 mg de estradiol, com 10 mg de hidrogesterona, sequencialmente, tem um efeito positivo na função sexual nas mulheres na perimenopausa, e que observamos o declínio na disfunção sexual, também no libido, no transtorno de satisfação, secura vaginal, de satisfação, dores e orgásmico. A perda gradual da função bariátrica é um dos fatores que contribuem ao desenvolvimento de disfunção sexual nas mulheres. Tem uma relação clara entre o pioramento da função sexual e o estroplastem da etapa de envelhecimento reprodutivo nas mulheres. O uso combinado de estradiol e de hidrogesterona em mulheres na perimenopausa tem um efeito positivo na função sexual. O declínio no nível de estradiol está associado com várias mudanças no cérebro, incluindo o declínio cognitivo. Os sintomas cognitivos estão associados com depressão, e a incidência da depressão com frequência também é maior na perimenopausa. Estudos observacionais indicam um aumento do risco dos déficits da memória e também da doença de Alzheimer associados com a menopausa prematura. Os 75% das mulheres na transição da menopausa têm déficits de memória. Tem dados observacionais que nos primeiros anos desde a menopausa podem estar associados com efeitos positivos da TRH. Quando começamos a TRH nos anos mais tardios, está associado com um aumento de risco de demência. Os dados de MRI sugerem que tem uma melhora na eficiência da função cerebral durante a atenção-tarefa em mulheres da pós-menopausa recebendo o tratamento de estradiol. Se a TRH começa antes dos anos de 50, diminui o risco da doença de Alzheimer. A TRH pode corrigir o déficit de memória diretamente, mas a melhora na condição pode ser na melhora de outros sintomas que são sinergésticos para se salvar na perda de memória, como, por exemplo, a falta de sono e as ondas de calor. A falta de estrogênio também é uma das principais causas para o envelhecimento da pele, por exemplo, a formação de rugas, afrouxamento ou diminuição da elasticidade, secura, repuxamento, mudanças na cor e no tono, pontos vasculares e spider-neve sobre a parte do nariz e também mais crescimento de cabelo. É conhecido que TRH tem um efeito positivo na pele e pode melhorar a retenção de água e também aumenta a espessura da pele. Segundo um estudo, os 3 meses de terapia com 1 mg de estradiol e 10 de hidrogesterona sequencialmente nas mulheres na perimenopausa e 1 mg de estradiol e 5 de hidrogesterona continuamente na pós-menopausa mostraram que alguns sintomas do envelhecimento da pele foram revertidos, por exemplo, a secura, rugas, a cor, spider-neve e também o excessivo crescimento de cabelo. Então, o início oportuno do TRH é fundamental para manter a saúde feminina na peri e pós-menopausa. Em Rússia,
Temos algumas combinações de estradiol e dihidrogesterona disponíveis. Como regime de TRH cíclico, teríamos uma baixa dose, 1 miligramo de estradiol com 10 de dihidrogesterona, sequencialmente, e o standard seria 2 miligramas de estradiol e 10 de dihidrogesterona. E também temos regimes contínuos de TRH, 1 miligrama de estradiol com 5 miligramas de dihidrogesterona e doses ultra baixas de 0,5 miligramas de estradiol e 2,5 miligramas de dihidrogesterona. Em março de 2021, publicamos os algoritmos para TRH em mulheres na peri- e pós-menopausa, e foi uma declaração de posição conjunta com a RSOG, a Sociedade Russa, a EGE e a RAOP. E reflete a posição de todas as sociedades relevantes na Rússia e oferece um padrão passo a passo na seleção da dose, na gestão de sangramento TRH e cambiar entre diferentes doses, e também apresenta a concepção moderna do início precoce da TRH. Então, tem bastante evidência convincente que os benefícios integrais nas mulheres que começam a TRH no momento ideal para avaliar a janela de oportunidade das mulheres para começar a TRH, temos 2 fatores-chave para levar a conta: a idade e o tempo depois da menopausa. As mulheres com menos de 60 anos ou com menos de 10 anos depois da menopausa consideram-se candidatas ótimas para o início da TRH. O início precoce da TRH pode ser uma opção em mulheres que têm 45 ou maiores, que estão amenorreicas, mas têm sintomas vasomotores. Mulheres com menos de 45 anos apresentam oligoamenorreia, com ou sem sintomas vasomotores, deveriam ter várias provas hormonais. Observar a FSH de 4 a 6 semanas entre as provas de TH e prolactina. A TRH pode se considerar nos níveis de FSH de mais de 25. Os médicos têm que abordar os problemas clínicos e ter táticas dependendo da etapa da vida reprodutiva dos pacientes. O início do regime, o início da dose depende da etapa do paciente e da vida reprodutiva, idade, esterectomia, útero intacto e avaliação de riscos para transtornos cardiovasculares e oncológicos e também os fatores de pós-menopausa. E a possibilidade de corrigir a dose, se necessário, deveria ficar aberta. A possibilidade de modificar o regime deveria ficar aberto, consistente com a idade e necessidades da paciente. Esses algoritmos aplicam-se aos casos clínicos mais prevalentes e não necessariamente cobrem todas as comorbidades. As mulheres com útero intacto deveriam receber uma TRH combinada com gestagênico com componentes estrogênicos. O progestagênio, para proteger o endométrio, pode prevenir a hiperplasia do endométrio. As mulheres com histerectomia deveriam receber uma terapia contínua com estrogênio, exceto as mulheres que têm tido cirurgia para endometriose, e nesse caso, a escolha de preferência combinar estrogênio, gestagênio, TRH ou tibolona. Algumas mulheres na perimenopausa utilizam contraceptivos combinados. No entanto, podem simplesmente mascarar os sintomas, como sintomas vasomotores, a qualidade de sono e humor, e não têm efeitos benéficos para prevenir
eventos cardiovasculares, osteoporose, sarcopenia, demência, resistência à insulina ou diabetes tipo 2. E na TRH podem ter efeitos preventivos e beneficiosos. Quando podemos decidir mudar de Combined Oral Contraceptives a TRH na perimenopausa? Bom, aqui temos as indicações para mudar e pelo menos um dos seguintes deveria estar presente. Por exemplo, os sintomas da menopausa que as mulheres têm depois da finalização do COC, ou sintomas da menopausa ou sintomas genitoritários durante o uso da COC, incluindo dos períodos livres de hormônios, ou mulheres que utilizam COC off-label para sintomas da menopausa em qualquer idade. Outras indicações da TRH, tais como a prevenção da osteoporose, por exemplo, quando utilizamos ferramenta FRAX para avaliar o risco de fratura. E também se desaparecem durante o COC ou pelo requerimento da paciente, poderíamos medir os níveis de FSH 2 vezes durante o período livre de hormônios. Se está a mais de 30, podemos decidir de passar de COC a TRH. E depois nós sugerimos que não precisa ter um espaço entre COC e TRH, porque as mulheres podem sofrer de sintomas vasomotores. Nós sugerimos que comecem com a TRH quando iria começar com o seguinte pacote de COC. E se tem 55 anos ou mais, nós sugerimos uma TRH contínua em dose baixa ou ultra baixa no nosso país. E se tem menos de 45 anos, pode começar com TRH cíclico em um standard de alta dose. E se tem entre 45 e 55 anos, pode começar com TRH cíclica numa dose baixa. A paciente tem que saber que a TRH não oferece contracepção, então tem que ter outros métodos contraceptivos se precisarem. Entre 2 e 3 meses depois de mudar a TRH, a paciente deveria ter uma avaliação de eficácia, também os efeitos secundários, descarga e uma ecografia pélvica, se necessário. Se a usuária da TRH tem episódios do tipo menstruais ou está quase totalmente amenorreica, e se excludem, por exemplo, das causas de amenorreia ou de gravidez, podem ser excluídas, mudar a TRH pode se considerar. Então, temos que começar com doses baixas na perimenopausa, por exemplo, 1 miligrama de estradiol com 10 de dihidrogesterona sequencialmente. A resposta deveria ser avaliada numa base individual em 1, 2 meses, com um possível aumento da dose de estradiol, mudando de 2 miligramas de estradiol se continuam os sintomas. Em pacientes com menopausa precoce, na idade de 40 a 44, ou em pacientes com insuficiência prematura ovariana com menos de 40 anos, a TRH deveria começar com um ciclo estándar de 2 miligramas de estradiol oral com 10 de dihidrogesterona. É aquelas pessoas que não experimentam uma diminuição dos sintomas depois de 1, 2 meses depois do início da TRH, se recomenda uma alta dose de estradiol e dihidrogesterona, 4 de estradiol e 20 de dihidrogesterona.
talvez pode existir a necessidade de passar uma TRH contínua. Por exemplo, as mulheres que começaram a TRH depois dos 50 anos, depois de utilizar uma dose baixa de TRH cíclica durante 1 ou 2 anos, ou aquelas mulheres que começaram TRH antes dos 50 anos, quando a mulher chega à idade média de menopausa, 51, 52 anos. As mulheres que experimentam as mudanças no sangramento menstrual com 2 ciclos consecutivos, quando não observam quase ou nada de sangramento, as mulheres que gostariam de finalizar com os episódios menstruais logo depois de utilizar uma baixa dose cíclica de TRH, 1 mg de estradiol ou desde hidrogesterona, pelo menos por 12 meses, para prevenir o sangramento. Se começarmos com TRH nas mulheres com pós-menopausa, normalmente começaríamos com uma baixa dose de TRH, 1 mg de estradiol com 5 de hidrogesterona. Avaliaríamos a eficácia clínica e se a mulher tem essa dose durante 3 a 5 anos, podemos mudar a uma dose ultra baixa da TRH de 0,5 mg de estradiol e 2,5 mg de hidrogesterona. E temos que avaliar a eficácia e se é insuficiente 1 ou 2 meses, então podemos voltar à dose baixa de TRH. As mulheres na pós-menopausa também podem começar a utilizar TRH com a dose ultra baixa. No entanto, devemos pensar que essa dose ultra baixa não é aprovada para a prevenção da osteoporose. Outro fator importante é que as mulheres que têm menos de 55 anos e com menos de 5 anos depois da pós-menopausa e que têm um IMC de mais de 30, a dose ultra baixa de TRH pode não ser bastante. Então, a TRH é a única intervenção que pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares e diabetes em mulheres saudáveis na idade média, quando estão experimentando o déficit de estrogênio associado à menopausa. A TRH pode ter um efeito preventivo para diferentes doenças crônicas associadas à idade, como, por exemplo, a osteoporose, e também importante para a profilaxia de osteoporose é o cumprimento, o regime adequado da dose e a duração do TRH. As mulheres que recebem TRH tiveram uma menor incidência de sintomas musculoesqueléticos, como, por exemplo, rigidez e dores articulares, dor geral e dores nas costas e no pescoço. E também a TRH pode prevenir uma perda de colágeno durante os primeiros 5 anos na pós-menopausa. Também pode melhorar a retenção, a capacidade de retenção de água e a espessura da pele. Os estudos observacionais indicam que o efeito positivo na TRH para os déficits cognitivos são melhores mais jovens ou aqueles que têm 5 anos desde a menopausa, mientras que o início da TRH nos anos mais tarde está associado com um aumento no risco de demência. O início adequado do TRH, o início dos sintomas da menopausa, pode oferecer um maior efeito protetivo e um efeito substancial no aumento na qualidade de vida. Os contracepcionais orais não são tão protetivos como a TRH e deveriam, então, ser revisados como uma alternativa de tratamento para as mulheres com sintomas da menopausa. As diferentes sociedades de cientistas recomendam e reconhecem que estradiol e hidrogesterona combinado com TRH é o tratamento ótimo para os sintomas da menopausa, evidenciado por vários estudos internacionais. No grupo de idades que menos de 60 anos, dos 10 anos depois da menopausa, os benefícios da TRH podem ajudar a não ter riscos e é considerado como primeira linha de tratamento. E não existe nenhum limite mandatório de tempo para a duração da TRH se é consistente com os objetivos do tratamento. Aqui podem utilizar esse código QR para descarregar o algoritmo
Para a TRH, nas mulheres na peri e pós-menopausa, a Joint Position Statement, temos a versão em inglês e convidamos todos vocês a descarregar essa publicação e também gostaria de convidar os nossos participantes a se unirem à Russian Menopause Society e ser membros. É gratuito, simplesmente tem que ir no nosso site web, menopause-russia.org, como vemos na tela. Muito obrigada pela sua atenção e pelo seu tempo e estou pronta para responder às suas perguntas. Muito obrigada, doutora Smetnik, pela apresentação. Pode utilizar a caixinha de Q&A para colocar suas perguntas. Professor Gulis tem a palavra. Muito obrigada, Tanida. Tenho aprendido muito com sua palestra. Realmente foi muito clara no âmbito do TRH. Posso observar que temos várias perguntas para os 15 minutos que temos disponíveis. Temos uma pergunta da Ivana, que pergunta: quando recomendaria que as mulheres saudáveis mudem de todos os contraceptivos a TRH? Eu acho que Antonina já mencionou como fazê-lo. Gostaria de dizer como passamos de CUC a TRH. Muito obrigada, professor Gulis. Primeiro, temos que determinar que é o momento ideal para passar das pílulas contraceptivas a TRH. Temos que entender que essas mulheres têm sintomas da menopausa ou genitourinários, sejam durante o uso dos contraceptivos ou quando finaliza o tratamento contraceptivo, ou talvez essa mulher tem osteoporose pós-menopausa e tem que prevenir as fraturas, ou se essa mulher descobriu que parou o sangramento quando pararam com os contraceptivos, podemos medir o nível de FSH e assim talvez podemos ver que é o momento indicado para mudar a TRH. Temos que informar que tem que utilizar talvez outras formas de contraceptivos e sugerimos que não existe a necessidade de fazer uma grande diferença entre as contraceptivos e a TRH, porque as mulheres podem sofrer de sintomas durante esse período de mudança, então as mulheres deveriam compensar a TRH justamente o dia onde iria começar o novo paquete de contraceptivos orais. E também deveríamos compreender que, dependendo da idade das mulheres, se tem mais de 55 anos, poderíamos mudar a TRH combinada de forma contínua. Se tem menos de 45 anos, então passaríamos uma dose estándar de estradiol, por exemplo, de forma sequencial, e se tem entre 45 e 55 anos, então passaríamos a uma TRH de baixa dose. Muito obrigada, Tânia. Para finalizar com esse tema, Trang pergunta se poderíamos continuar a utilizar contraceptivos orais como uma TRH nas mulheres na pós-menopausa e, junto com isto, a Fotina está perguntando:
Não fica claro porque as mulheres que já estão tomando contraceptivos orais podem ter sintomas da menopausa. Essa é uma possibilidade, que apesar de tomar contraceptivos orais, tem alguns sintomas da menopausa? Eu vejo essas mulheres e eu entendo que às vezes algumas mulheres têm sintomas da menopausa, apesar de ter o uso combinado de contraceptivos. Esse é o sino que é o momento adequado para passar a uma TRH. Por exemplo, os sintomas da menopausa é uma indicação para começar uma TRH e não contraceptivos. Tenho algumas perguntas sobre a TRH transdermal. Por exemplo, o estadio transdermal seria superior para oral, na sua opinião, devido a um melhor perfil de segurança que evita o risco de AVC? Eu acho que todos os tipos de terapia que temos hoje em dia são bastante seguros, porque temos muitos estudos de segurança, e eu gostaria de mencionar que em julho de 2021, houve uma publicação muito interessante, onde os estrogênios orais e transdérmicos se compararam com o risco de tromboembolia e se observou que não tem uma diferença estatisticamente significativa entre a forma de administração de estrogênio, sejam orais ou transdérmicos. É muito interessante. Eu acho que precisamos lembrar disso. Se observarmos as instruções da contraindicação para os estrogênios orais ou transdermais, as contraindicações são muito similares. E se uma mulher tiver uma trombose, é uma contraindicação, seja para estrogênios orais e também para os transdérmicos. É sempre muito bom aplicar evidência baseada na evidência, responder perguntas baseadas na evidência médica. Realmente, os dados nos mostram se a TRH oral poderia aumentar a coagulação ou não. Então, precisamos dados, né, para mostrar isso. Temos umas perguntas de Peru, parece que somos muito populares em Peru. Aqui estão falando da janela de oportunidade que mencionamos e nos perguntam, existe algum efeito beneficioso se a TRH começa depois dos 60 anos? Se isso acontecer, podemos ter algum efeito favorável e também na osteoporose, favorável na osteopenose, mas esse efeito favorável vai ser menor que aquelas mulheres que começaram a TRH antes dos 60 anos. Podemos ter também, no entanto, podemos ter efeitos adversos, porque temos essa janela de oportunidade que nos fala que se uma mulher começar a TRH 10 anos depois da pós-menopausa ou depois dos 60 anos, existe uma biologia alterada de estradiol e poderíamos ter efeitos negativos em lugar de favoráveis no sistema cardiovascular e também em algumas funções cognitivas. Claro que as mulheres poderiam se beneficiar, na sua maioria, quando começam na idade de 60. Antes da idade de 60, desculpem.
Temos algumas perguntas sobre os fibroides uterinos. O que podemos dizer de TRH numa mulher que tem fibroides uterinos? Se forem pequenos, não mais de 3 centímetros e não mais de 3, e se não existe localização de mucosa, então podemos considerar utilizar TRH, se tem indicações para poder começar uma TRH. Outra pergunta, transferiria a mulher que tem uma dose ultra baixa com uma dose baixa que não tem evidência que possa prevenir a osteoporose? Aumentaria, por exemplo, de uma dose ultra baixa a baixa pela prevenção ou para a prevenção da osteoporose? Precisamos ter uma abordagem individual e devemos também considerar a idade dessa mulher, também a densidade mineral óssea dessa mulher, e se compreendemos que está na etapa precoce na pós-menopausa e tem risco de osteoporose ou fraturas, então aí poderíamos decidir e mudar a uma dose baixa de TRH em lugar de uma ultra baixa. Temos outra pergunta da Rússia. Se podemos combinar estrogênio percutâneo e progestagênio, eu imagino que de forma oral, poderíamos fazer esse tipo de combinações? Estrogênio percutâneo e progesterona oral. Sim, claramente. Podemos fazer essa combinação, como a dihidrogesterona, por exemplo, porque tem uma boa biodisponibilidade e se utilizamos por via oral, podemos combiná-la, por exemplo, de forma contínua ou sequencial. Outra pergunta por Ivana. Recomendaria o dispositivo intrauterino com mulheres de mais de 55 anos que estão na terapia de estrogênio? Seria melhor passar a tibolona? Então, gostaria de saber sobre as mulheres de 55 anos que estão com uma TRH e se poderia continuar com Nebulogestrel no dispositivo uterino ou seria melhor passar a tibolona? Depende. Se uma mulher já tem um dispositivo intrauterino, por exemplo, durante 2 anos, e já estava na perimenopausa e agora parou o sangramento, poderíamos continuar através do dispositivo intrauterino durante 3 anos no máximo, porque pode estar no útero durante 5 anos somente, e se poderia tomar estrogênio percutâneo oral. Mas se estivermos falando do primeiro uso da TRH nos 55 anos, eu acho que não precisamos começar com o dispositivo. Eu acho que é mais fácil utilizar outras opções, seja a tibolona, uma combinação de estradiol com dihidrogesterona ou progesterona micronizada de forma contínua. Muito obrigada. Gostaria de agradecer à professora Smetnik pelo debate. Temos muitas perguntas e com certeza você estará feliz de recebê-las e tentar respondê-las através de e-mail. Já passamos 15 minutos de respostas, tentamos responder o máximo possível de perguntas, mas ainda temos várias de Rússia, de Peru, da América do Sul, da Austrália.
por todo mundo. Então, assim, finalizamos o nosso webinar. E o quarto vai ser no 24 de novembro e vai falar do papel do progesteronas na TRH. Vamos nos focar nos progestagênios. Hoje tivemos uma grande introdução nesse tema pela professora Smetnik. Vamos ter a Luciana Pompeu do Brasil e do mediador de EMAS vai ser o Tommaso Simoncini da Itália. Muito obrigado a todos os 400 participantes ativos, a nossa especialista Antonina Smetnik de Moscou e a Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa espera todos vocês nessa iniciativa educativa. Muito obrigada, professor Gulis, a todos os participantes. Muito obrigada, muito obrigada. E assim concluímos o webinar de hoje. Muito obrigada, doutora Smetnik e professor Gulis, por um evento incrível. E obrigada a todos os participantes por estarem hoje aqui. Espero que tenham um bom dia. Obrigada.